Olhem só, minha gente, saiu um vídeo muito top no canal Não Adivinho, canal do Marcelo, que vocês conhecem. Bom, ele reagiu aqui, ou ele trouxe pra gente, a gente que vai reagir, a queda do Táspio por adultização. Pois é, mais um capítulo aqui na nossa série, na nossa saga. Pois é, já vai se inscrevendo aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa muito like nesse vídeo. Aqui é o meu mundo, é o seu mundo, é o nosso mundo, é o mundo do Gabriel. Bora reagir. O YouTube tá passando o rodo, né? E um dos maiores alvos foi justamente o Táspio, dono de um canal com mais de 7 milhões de inscritos. Depois do vídeo polêmico do Felca sobre a adultização de menores, a plataforma entrou em modo guerra contra conteúdos com crianças e não perdoou ninguém. O canal do Táspio simplesmente desapareceu, deixando milhões de seguidores sem entender nada. E a polêmica só cresceu. De um lado, gente dizendo que ele foi vítima de uma injustiça. Do outro, quem acredita que a punição foi mais do que necessária. Afinal, estamos falando de vídeos com crianças de em torno ali 11 anos de idade, encenando beijos, traições e situações claramente adultas. Mas a grande pergunta é, né, será que o YouTube pegou pesado demais ou o Táspio realmente ultrapassou todos os limites? Gente, eu entendi que teve erro das duas partes. Olha, como assim? É óbvio, o Táspio não sabia que isso iria acontecer, ele nunca fez maldade nenhuma para as pessoas menores de idade que apareceram no canal dele, que gravavam com ele, que eram pessoas que eram amigas dele. Ele sempre tratou todo mundo bem, todo mundo com carinho, com humildade, simpatia, nada de errado, entendeu? O YouTube entendeu que esse conteúdo, né, de aparecer criança lá, enfim, em situações complicadas como relações amorosas, de traição, aquelas coisas, as meninas disputando os meninos e os meninos disputando as meninas, aquelas coisas lá que apareceram, entende? Eu não diria que aquilo é uma adultização exagerada, não colocou as crianças em perigo, sabe? Ele não colocou a vida das crianças em risco. E ele não fez nenhum tipo de erotismo, nada, entendeu? Olha, por um lado, eu diria que ambos acertaram e erraram ao mesmo tempo, mas vamos entender o que aconteceu. A gente vai entender um pouquinho dessa queda, né, desse que era um dos maiores criadores aí da plataforma, voltado aí, inclusive, para o público infantil, né? A gente vai entender tudo melhor no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. O YouTube ele tem apertado cada vez mais as regras, né, em relação a conteúdos que envolvam crianças. E a plataforma não tem aliviado para praticamente ninguém. Um dos alvos dessa fiscalização foi o Táspio, dono de um canal aí com milhões de inscritos que acabou sendo simplesmente desativado. E ele não foi o único, né? Os canais aí de João Caetano e também o de Pati e Dedé foram excluídos sob a justificativa de que violavam as políticas de segurança infantil da plataforma. A própria empresa confirmou essa decisão em nota enviada ao G1. Mas hoje vamos concentrar o foco aqui no caso do Táspio, né, que para muita gente, né, vinha despontando aí como o próximo Ítalo Santos. O que eu já digo de antemão achar no mínimo um exagero essa comparação, apesar de sim achar o conteúdo dele bem problemático. Justo ou injusto? Felipe Sápio, mais conhecido como Táspio, ele é um criador de conteúdo de Londrina, no norte do Paraná. Aos 26 anos ele já acumulava aí uma longa trajetória na internet com um canal que ultrapassava 7 milhões de inscritos e somando todas as redes aí mais de 12 milhões de seguidores. Natural de São Paulo, ele se mudou para o Paraná em 2022, onde passou a viver ali uma vida de luxo, né, colhendo os frutos do sucesso. Mas dificilmente ele imaginava que em tão pouco tempo perderia justamente o seu maior patrimônio, o canal principal. E o motivo? A ofensiva do YouTube contra criadores que exploram crianças de forma considerada inadequada em seus vídeos. Depois da grande repercussão do vídeo de Felca sobre a adultização de menores, a plataforma apertou ainda mais o cerco e Táspio acabou sendo um dos primeiros a cair. Seu canal saiu do ar na noite de quarta-feira, dia 20. Já no dia seguinte, o YouTube confirmou em nota que a queda foi consequência de denúncias anônimas feitas pela própria comunidade, ressaltando que outros usuários não sabem quem as enviou. Poucos dias depois, até o seu canal secundário de cortes,
também foi derrubado. Mas afinal, o que havia nesses conteúdos para gerar tamanho impacto? Grande parte dos vídeos era composto por encenações com crianças e adolescentes em formato de novelinhas, onde eram abordados temas polêmicos, relacionamentos, beijos, traições, ou seja, nada apropriado para o público infantil e adolescente que participava e consumia esse tipo de material. O mais complicado é que esse tipo de conteúdo realmente faz sucesso entre as crianças, mas isso não o livra das críticas. Afinal, fica evidente a exposição de jovens em situações totalmente adultas. O Ricardinho. Não, eu sou da Maitê já. Não, ele é meu. E não é só encenação com atores mais velhos, Havia crianças de verdade envolvidas, algumas com apenas 11 anos de idade. Então, se isso não for adultização, sinceramente, é difícil imaginar o que seria. Quantos anos você tem? Idade da Ana. O Táspio, ele recorreu às redes sociais para poder desabafar sobre o ocorrido. Num tom aí de indignação, ele lamentou a decisão do YouTube e afirmou ter visto anos de esforço e dedicação ir embora da noite para o dia. Realmente deve ser um baque enorme, perder tudo de uma hora para outra. Mas daí a concordar com o tipo de conteúdo que ele fazia, aí já é outra história bem diferente. Mas a verdade é que mesmo antes da repercussão do vídeo do Felca, o Táspio ele já poderia estar no radar do Ministério Público do Paraná. Em junho deste ano, o MP conseguiu uma liminar na Vara da Infância e Juventude de Londrina, proibindo influenciadores digitais e empresas da cidade de produzirem qualquer tipo de conteúdo com crianças e adolescentes sem autorização judicial. Nós recebemos algumas denúncias acerca de possíveis conteúdos audiovisuais inadequados que eram publicados por influenciadores digitais nas redes sociais. Esses vídeos envolveriam a participação de crianças e adolescentes sem a devida autorização judicial e, além de não contar com a necessária autorização judicial, ainda seriam abordados temas sensíveis e inadequados para a faixa etária que comprometeriam o desenvolvimento saudável dessas crianças. Essa proibição não se restringe apenas às gravações feitas em Londrina, mas também se estende a materiais produzidos com menores fora da cidade. Quem explicou isso foi a promotora Fabiana Pimenta Soares, responsável pelo pedido. Segundo o MP, a medida foi necessária depois de avaliar conteúdos publicados por influenciadores e empresas locais que miravam o público infanto-juvenil, mas traziam crianças e adolescentes em contextos totalmente inapropriados. Entre os temas estavam situações de violência física, sequestros, sexualização e relacionamentos precoces, além de exposições de seminudez, contatos físicos amorosos, cenas de humilhação pública, consumo de bebidas alcoólicas e cigarros e até relações sem consentimento. A justiça não chegou a confirmar se o Táspio e o João Caetano, que também gravavam ali em Londrina, estavam de fato sendo investigados dentro do escopo dessa liminar. Mas é possível que já houvesse, sim, talvez uma atenção especial aí voltada a eles. De qualquer forma, isso não teria ligação direta com a decisão do YouTube. Voltando à questão da exclusão dos canais, a defesa de Táspio, João Caetano e Pati Dedé divulgou ali uma nota afirmando que não houve qualquer notificação prévia da plataforma e que o procedimento teria sido feito em desacordo com a lei por não oportunizar o direito de resposta aos influenciadores. Na mesma nota, os advogados reforçaram que todas as produções eram feitas de maneira legal, com contratos firmados junto aos responsáveis legais da criança, o que, segundo eles, afastaria qualquer enquadramento aí na proibição determinada em Londrina. O pronunciamento oficial dizia, abre aspas, as produções sempre priorizam o melhor interesse das crianças e adolescentes que contam com contratos formalizados em nome de seus responsáveis legais, os quais administram os valores decorrentes da atividade física. Além disso, todos os menores foram submetidos a acompanhamento psicológico, cujas profissionais atestaram que não há qualquer prejuízo, sendo as atividades de gravação, ao contrário, benéficas ao desenvolvimento das crianças. Cara, é complicado, É complicado. Fica uma linha muito tênue entre, mas era coisa tipo ator, Igual o ator mirim ali em novela, Exatamente. É exatamente isso. Eles de fato atuavam, que eles gravavam em floresta, no escuro, em casa mal assombrada, em locais abandonados à noite. O YouTube possa ter entendido que as crianças e adolescentes, os menores de idade, foram o quê?
colocados em uma situação de perigo, né? Talvez tenha sido isso, talvez tenha sido esse o momento, esse o motivo dos canais do João Caetano, do Tássio, da parte do Dedé terem sido deletados. Possa ter sido. Ou essas situações amorosas aí, porque... Mas será que os menores realmente estavam em relações amorosas ou era apenas atuação, era apenas um teatro, roteiro, sabe? Eu acho que ainda precisa ser investigado ainda mais a fundo pra gente tomar uma conclusão mais concreta, uma evidência mais plausível. Enfim. Lá, a Maria Joaquina, lá, o Cirilo, né, no Carrossel, né? Tinham umas coisas no Carrossel mesmo, tinha algumas cenas bem pesadas até, né? De bullying, de preconceito, né? Que as crianças atuavam ali, seja interagindo com esse tipo de abordagem mesmo preconceituosa, pesada e tal, ou elas sendo vítimas, inclusive, né? Mas aí fica um negócio, beleza, é uma novela, é uma dramaturgia ali, são atores, né? Mas aí dentro do YouTube, como é que funciona? Eu não posso colocar a criança, no caso, atuando, e aí passando por esses mesmos traumas, a gente pode dizer assim, dentro ali da cena, da encenação, né? Porque aí eu vou contra essa regra de adultização. Então, assim, aí fica um pouco tênue essa linha, né? Então, você não pode utilizar criança pra... É óbvio que no caso do Tássio tinha coisa ali que, criancinha, né, se envolvendo num namorinho com outro. Isso aí é foda, né? É foda, mas se a gente pega ali uma novela, igual eu mencionei aqui do Cirilo e da Maria Joaquina, né, do Carrossel, né, outras situações ali que envolviam bastante polêmica também, e se fosse dentro do YouTube? Será que daria problema? E polêmica também, e se fosse dentro do YouTube? Será que daria problema? É isso que eu fico pensando. Porque como na televisão, talvez eles tenham autorizações judiciais, já tem um regulamento mais bem feito, talvez, não sei dizer. Com certeza a televisão tem a experiência, sabe lidar com a situação, né? A emissora já tem mais tempo aí de funcionamento, já tem mais conhecimento na área, já sabe tomar as melhores decisões, e talvez os youtubers que eles não têm tanta experiência e conhecimento, talvez seja isso, né? Bom, a gente não sabe ainda. Fica a pergunta aí, eu realmente não faço ideia, eu não faço ideia. Bom, pouco tempo depois, o próprio Tássio, né, ele fez uma live, acredito que no TikTok, para explicar melhor os motivos pelos quais o seu canal havia sido apagado. Vamos lá, vou explicar para vocês o que aconteceu. O que aconteceu é o seguinte: o canal não saiu do ar por causa de adultização, não saiu do ar por causa de alguma polêmica, por nada. O canal saiu do ar porque é uma nova regra da plataforma que virou proibido você gravar com menores de idade. Ou seja, se tivesse uma pessoa de 17 anos, 17, que a gente tá falando que é uma pessoa velha já, ela não poderia aparecer porque o meu canal ia cair. Durante a live, o Tássio ele chegou a tranquilizar parte dos seguidores, dizendo que o seu canal ele deve voltar ao ar, mas deixou claro que esse processo dificilmente vai ser rápido. O canal vai voltar pro ar, mas não vai ser da noite pro dia. A gente já entrou com advogado, já entrou com tudo, e a gente tem certeza que vai voltar. Não só o meu, como de todas as outras pessoas que vocês são fãs que também estão caindo. O influenciador chegou a revelar também que, caso ele não consiga recuperar o canal, ele já teria um plano B em mente: se mudar para Portugal. Segundo ele, essa nova regra do YouTube que derrubou o seu conteúdo estaria valendo apenas aqui no Brasil, que abriria caminho para ele seguir produzindo fora do país. Vai ver aqui. E o plano B. O plano B é o seguinte: como isso é uma lei que aconteceu no Brasil, né? Caso não dê certo, você não vai mesmo poder criar, a gente vai todo mundo se mudar para Portugal e morar em Portugal e começar do zero em Portugal, que são outras leis, outro mundo, outra coisa. Pra mim era um negócio geral, né? Se o YouTube não aceita esse tipo de conteúdo com criança, e o YouTube, ele é uma empresa,
ali americana, né, pertencente a Google e tal. Aí em outro país onde é permitido, aí o YouTube aceita? Não tem muita lógica pra mim também, né? Tudo muito nebuloso ainda, né? Bom, a verdade é que ainda há muita coisa em aberto dentro do próprio YouTube, né? A plataforma provavelmente segue ajustando, né, como essas novas regras vão funcionar na prática, e os criadores que dependiam de conteúdos com crianças e adolescentes vão ter que se adaptar a essa nova realidade, né? Enquanto isso, o Táspio já se movimentou, né, criou um novo canal e rapidamente alcançou a marca ali de praticamente 300 mil inscritos. Além disso, ele também lançou um vídeo no Instagram, né, aquele jeitão característico dele mesmo, né, mas dessa vez sem a participação de crianças. No fim das contas, eu acredito que o canal principal e até mesmo o de cortes do Táspio acabem voltando, talvez sem grande parte dos vídeos antigos, mas sumir de vez me parece um pouco improvável, né? Como eu já disse, a tendência é que esses criadores precisem se adaptar a essas novas regras, né? Mas o fato é que eles têm um público enorme, muito engajado. Então a relevância provavelmente vai continuar, né? Só que talvez um formato diferente. Pelo menos é o que tudo indica. Mas comenta aqui o que você acha disso tudo. Até o próximo vídeo. Tchau. Bom, gente, vejo vocês no próximo episódio dessa saga.